boa tarde. Boa tarde, Leci. Boa tarde. Tarde, Túlio. Olá, boa tarde. Professor, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo. Assim. Professor, vou poder tirar outras dúvidas que não seja sobre o vídeo, sobre a aula? Pode perguntar. E quando o paciente está quebrando muita cúspide que não é as VIPs, por exemplo, a vestibular superior? Certo. Provavelmente essa fratura pode estar ocorrendo por um movimento bordejante, não no movimento de mastigação. Então, por exemplo, quando esse paciente fizer uma lateralidade, fizer uma guia canina, observe se essa ponta de cúspide vestibular superior não tem um toque, principalmente se for um dente posterior, porque daí está ocorrendo um contato lateral nessa cúspide. Então, pode estar ocorrendo a quebra, não em MH, mas sim em lateralidade. Também pode estar ocorrendo na questão da protrusão. Quando o paciente fizer protrusão com os dentes anteriores e superiores em relação aos anteriores e inferiores, tem que ter a desoclusão de todos os dentes posteriores. Checar se as vestibulares dos superiores ou as linguais dos inferiores não estão tendo toque nesse movimento protrusivo, que são justamente as cúspides de não contenção cêntrica, que daí seria uma interferência no movimento. Isso pode gerar fratura, principalmente se essas cúspides forem refeitas ou reconstruídas com resina. Aí, nesse caso, a resina não aguentaria essa força de lateralidade sobre esse movimento de interferência e executaria a fratura. Entendi. Aí, no caso, a reabilitação não seria mais com resina, seria com pino e coroa, porque o dente provavelmente, com certeza, já é tratado endodonticamente, né? Então aí seria Então, pino e tem que coroa. observar se o caso é realmente esse contato de interferência, se realmente for esse contato de interferência, é só fazer os ajustes. Agora, se for uma questão de mastigação e for notado que a resina que não está suportando, o preparo daquela região não está suportando a força de mastigação, aí sim a gente pode pensar em preparar esse dente, fazendo uma coroa total, um preparo mais invasivo, mas a primeira análise que tem que ser feita é essa análise dos movimentos bordejantes, para ver se durante as guias caninas, desoclusão em grupo e protrusão, não está tendo toque desses dentes posteriores. Ah, entendi, obrigado. Nada. Turma, mais alguém? Alguma dúvida? Primeiramente, boa tarde a todos. Todos bem? Tudo certo? Boa tarde. Todos ok? Todo mundo estudando? Todo mundo assistindo o vídeo? Reviram nossas lives que eu postei para vocês novamente? Vocês solicitaram, então busquei aqui no banco de gravações, coloquei todas no YouTube para a gente conseguir relembrar esse conteúdo. E o nosso intuito, turma, cada vez mais é que a gente se adeque a essa plataforma e que a gente consiga o melhor desempenho possível. O professor Luciano disponibilizou para vocês já a aula sobre afastamento gengival utilizando o fio e fio retrator. Eu gostaria de saber de vocês. O que vocês têm de dúvida sobre esse quesito de afastamento gengival? Professor, pode fazer perguntas sobre outras partes da matéria? Primeiro vamos focar nesse do afastamento, depois a gente abre para tudo. Eu gostaria que Então, nesse momento a gente falasse inicialmente sobre a questão do afastamento gengival. Primeira coisa, para que eu vou afastar uma gengiva? Para que você acha, Ana Luísa, que eu vou afastar uma gengiva? Ana Luísa? ai,
Alguém me ajuda aí, não sei dizer não. Para copiar certinho a linha de término. Alguém É, ajuda o Túlio, alguém ajuda a Ana Luísa. É para copiar certinho a linha de término, Para copiar a nesse linha de caso. término. Então eu melhorar a preciso. abordagem. Oi? Pode falar, gente. No Acho que a vídeo, internet dela tá ruim. no vídeo, o professor evidenciou que eu preciso afastar essa gengiva da linha de término. Ele mostrou um dos métodos de afastar essa gengiva dessa linha de término, mas a gente precisa, antes de falar dos procedimentos, dos protocolos, precisa entender o porquê que eu estou fazendo isso. Porque senão vira algo mecânico. Ah, molda. Eu moldo sem saber o porquê. Ah, monta no articulador. Eu monto no articulador sem saber o porquê. Ah, afasta a gengiva. Eu afasto a gengiva sem saber o porquê. Então, o Túlio disse, professor, afasta a gengiva para copiar a linha de término. Quanto mais eu afastar essa gengiva, melhor? Não, porque pode descolar mais embaixo, né? O tecido conjuntivo pode descolar. E Aí isso eu pode dar recessão. preciso lembrar lá dos princípios da periodontia, que existem fibras que estão inserindo essa mucosa, né, próximo a essa linha de término. Então, se eu colocar um fio, e enfiar fio, colocar rumo a apical desse dente, isso vai romper essas fibras, vai gerar um problema periodontal. Então, na tentativa de afastar, você gera um problema, você gera uma iatrogenia. E seu trabalho não vai ter saúde periodontal. Professor, e daí? E se eu colocar muito fio e afastar muito essa gengiva e romper essas fibras? E daí? O que isso vai comprometer no meu trabalho final da minha coroa metalocerâmica? Na minha coroa metal free? O que isso pode gerar de problema? Eu não posso ter sucesso, né, na reabilitação protética, nesse caso. Mas não ter Vai sucesso em qual ter sentido, Leci? Assim, De adaptação do material. a coroa vai adaptar, porque eu vai ter afastei recessão muita gengival, gengiva. não? Recessão, Preservação de saúde periodontal. o que eu posso imaginar? A gengiva foi embora. Então, minha coroa vai encaixar certinha no preparo, mas a gengiva que está em volta dessa linha de término vai gerar uma recessão. Então, a coroa vai estar adaptada, meu preparo vai estar certo, mas aí entra um quesito que a gente chama de estética vermelha. A estética da gengiva que não vai estar satisfatória. Então, eu preciso começar agora a imaginar os conceitos para além do dente preparado. Eu preciso imaginar que esse dente preparado tem uma gengiva em volta e que essa gengiva precisa estar saudável. Qual que é a primeira condição para uma gengiva saudável? Periodontia. Está gravando, eu vou mostrar para o Moema. A cor, consistências, presença de sangramento ou exudado inflamatório. Tá vendo? Vocês complicam. Higienização do paciente. Saúde periodontal na higienização do paciente. Se o paciente não consegue escovar, se o paciente tiver qualquer deficiência nesse ato da higienização, eu vou ter uma gengiva inflamada, que aí sim, as consequências dessa gengiva inflamada, exudato, inchaço. Mas um dos primeiros quesitos que eu já preciso imaginar é: meu paciente higieniza? Meu paciente tem condições de higienização dessa peça? Porque se eu já sei que meu paciente não tem essas condições, eu vou ter que adequar o paciente antes de começar a minha prótese fixa. Porque senão meu trabalho vai dar errado. Por que ele vai dar errado? Porque essa gengiva vai estar inflamada. Ok, primeiro quesito. Segundo quesito, aonde eu vou parar a linha de término? Qual que é a teoria básica de onde deixar a linha de término? meio milímetro para dentro do espaço biológico. 0,5 dentro do sulco. Esse é o melhor lugar para uma linha de término? É acima da margem gengival. Professor, o melhor lugar para deixar é acima. Por quê? Fácil de higienizar e não vou ter problema de cimento dentro desse espaço biológico. Então, as linhas de término supra, ou seja, acima da gengiva, é o melhor lugar.
Só que daí eu tenho um outro problema. Se a linha de término está acima da gengiva, tem uns quesitos o quê? Estéticos. Eu vou ter problema de estética, porque eu vou olhar o dente preparado, vou ver a cerâmica, a divisão de cerâmica e o dente preparado. Então, não seria E não melhor vai. esconder essa linha de término dentro da gengiva? Sim. Então vou afundar, vou colocar essa cerâmica lá dentro da gengiva. Se você invadir o espaço biológico, você vai ter problema periodontal. Por isso, é 0,5 em área estética. 0,5 em área estética. Não tem Então, é isso que eu ia comprometimento falar, depende. estético, não tem problema nenhum. Não tem problema. Supragengival. Sempre pensem assim. Outro quesito, você nunca vai iniciar um trabalho de prótese fixa em alguém que tem problema periodontal. Vamos imaginar um dente que você vai preparar com mobilidade, sei lá, grau 3. O dente não tem uma inserção correta. Antes de iniciar o preparo, antes de iniciar o seu planejamento de prótese fixa, tem que fazer um tratamento o quê? Periodontal. Não é ao mesmo tempo, vou fazendo a fixa, vou raspando, vamos ver o que vira. Não. Primeiro você faz o tratamento periodontal, faz a adequação de todo o sistema. Tá tudo ok? Tudo correto. O dente respondeu bem, a questão de mobilidade já está ok. Aí sim você faz seu planejamento de preparos, as formas desses preparos e inicia-se a sua prótese fixa. Agora eu preciso que vocês imaginem o passo a passo. O paciente chegou, você precisa preparar esse dente, já fez a adequação periodontal, fez o preparo de uma coroa metalocerâmica, cobertura total do incisivo central, dente 11. Qual seria a próxima etapa? O dente já tem tratamento endodôntico. A moldagem? Já vai moldar? Na sessão que eu preparo, eu moldo? Sim ou não? Eu Não acho que não. ajuda, gente. Meu paciente está na cadeira aqui, eu não sei o que fazer. Tu tá, Eu tô olhando pra cara dele pensando, peraí. tem que colocar pino, não? Não, o dente está vital. Desculpa, o dente tem O dente tratamento. O dente tem tratamento endodôntico, mas tem remanescente estrutural que eu não preciso colocar nenhum tipo seria de retentor. Provisório. Eu preciso fazer um provisório. Que eu preparei. Meu paciente não pode sair sem dente. Professor, já molda, já ganha tempo. Será que eu dou conta de uma mesma sessão? Preparar, moldar e fazer um provisório? Não dou conta. Outro quesito. Se eu preparar e já moldar, essa gengiva está na posição correta? Não. Você ainda não fez o que nós chamamos de condicionamento gengival. Então, não tem como, na mesma sessão, você preparar o dente, moldar e fazer um provisório. Tantos por quesitos de tempo. Professor, vou agendar um paciente de manhã e um à tarde. Quesito tempo não vai ser problema para mim. Tá, mas e a questão da gengiva? Você vai moldar uma gengiva que não está na posição correta. Ela ainda não modelou da forma que deve ser moldada corretamente. Ok? Então, nessa sessão, o paciente chegou, preparo e faço provisório. Dente anterior, dente 11, já tem tratamento endodôntico. Qual técnica de confecção de provisório você utilizaria? Ninguém tem dúvida que essa vai ser uma das questões da prova. Né? Faceta. Qual? Faceta, dente de estoque. Técnica da faceta, técnica do dente de estoque. Poderia fazer da resina esculpida? Poderia. Poderia. Mas a do dente de estoque é mais estético do que a de resina, né? Sim. Só que para fazer o do dente de estoque, o que eu preciso? Ter um dente de estoque. Do dente de estoque. Do dente de estoque da cor do dente do lado. Do 21, do 12.
E e do vai, modelo, no e caso. vai ver no meu consultório naquela hora eu não tenho. Aí, a técnica da faceta é a mais indicada. Mas, por eu não ter o dente de estoque, eu vou ter que fazer qual técnica? Resina esculpida. Então, é muito complicado eu falar para vocês, sempre que for desta forma, esse dente, faço a tal técnica. É a mais indicada. Mas, por vários fatores, você utiliza uma outra técnica. Professor, então qual técnica eu tenho que saber? Só todas. Você tem que saber todas as técnicas. Diogo, Pode falar, professor. Diogo, deixa eu falar. E é o seguinte, não quer dizer também que às vezes você não tem o dente de estoque lá, você pode fazer pela técnica da resina esculpida. E qual que é a diferença de um outro? Exatamente a estética, né? A faceta de dente de estoque, ela já tem aquela nuance de cor de região incisal, de região média, região cervical, né? E isso, quando você faz com a resina esculpida, Travou. a gente fica. Agora, você pode fazer um provisório em área estética pela técnica da resina esculpida, mas você pode também cobrir depois a vestibular desse dente com uma resina composta, se você dominar bem. Se você dominar bem a técnica de dentística, né, de confecção de restaurações estéticas ou restaurações diretas de resina composta, você consegue fazer um provisório assim, maravilhoso, né? Então, quer dizer, a gente está ensinando o básico para vocês, mas existem inúmeras outras possibilidades. O que precisa é que vocês tenham o conhecimento das técnicas básicas, né, para poder executar tanto um provisório ou uma moldagem, né? Não é isso? Perfeito, professor. E o professor acabou de falar uma outra técnica que ninguém tinha pensado. Nossa, professor, então quer dizer que eu posso? Faça um dente de resina acrílica e na vestibular desse dente de resina acrílica, desgasto só a vestibular e coloco resina composta na vestibular desse dente? Posso. Vocês sabem, a resina composta tem brilho, acabamento, você consegue fazer um degradê bem melhor com resina composta do que com resina acrílica. A grande pergunta é: quanto você cobraria nesse provisório? Será que demandou tempo você executar, utilizar todos os seus conhecimentos? Você usou resina acrílica, resina composta, deu polimento, fez o degradê. Aí você vira o paciente e fala assim: não vou cobrar o provisório, não. Então, vocês têm que pensar nesse valor agregado. É uma venda de um serviço, uma prestação de serviço. Se é prestação de serviço, tem custo. Se tem custo, tem valor. Você tem que colocar o valor no seu provisório, ok? Então, eu fiz o provisório. O importante desse provisório, lógico, a estética é importante, a adaptação é muito importante, mas o principal que eu quero da função desse provisório é justamente o afastamento gengival. Ele precisa empurrar essa gengiva. Ele já precisa começar a condicionar o espaço entre a linha de término e a gengiva. Professor, que tanto? Porque o aluno sempre tem essa tendência, fala assim, professor, vou reembasar que tanto? Até você notar internamente no provisório que você copiou a linha de término. Se você não copiou a linha de término, você vai precisar ficar reembasando esse provisório até você copiar a linha de término, ok? É dente anterior, é um dente 11, está em região estética, a linha de término está 0,5 dentro do sulco. Se ela está 0,5 dentro do sulco, o que tem dentro desse sulco? Resina acrílica. Será que essa resina acrílica tem que ter polimento? Se ela não tiver polimento, se ela não tiver uma superfície lisa, uma superfície toda rugosa de uma resina acrílica vai acumular o quê? Placa, sujeira, biofilme. E esse substrato que vai impregnar sobre esse provisório vai gerar inflamação periodontal.
Então, o simples fato de você não fazer um bom polimento no seu provisório pode gerar problema na gengiva. Todo mundo consegue entender isso? Se eu fizer um provisório aqui rapidinho, colocar no dente desse paciente e mandar ele embora. Semana que vem esse paciente volta, a hora que eu tirar esse provisório, como é que vai estar essa gengiva? Quais são as características de uma gengiva inflamada? Sangramento. Sangramento, o que mais? Edema, vermelhidão. Vermelhidão, inchaço. Então, se eu tirei meu provisório, olhei para a gengiva, ela já começa a sangrar. Se eu olhei para a gengiva e já vejo que ela está inchada, o que eu faço? Não moldo. Não Porque senão posso vai dar moldar, porque se eu moldar, eu vou estar moldando um tecido inflamado. Aí o que eu faço? Não posso moldar. Tem que dar lisura, né? Acabamento. Então eu tenho que voltar no que eu não fiz na última sessão? Eu perdi Porque se você uma não sessão. fez, tem que fazer. Eu tenho que fazer Faz de uma qualquer vez forma. para Eu não vou ter que ter fazer que duas. Se não fez bem feito da primeira vez, vou ter que fazer da segunda. E como é que eu explico para o meu paciente que saiu lá da casa dele, pegou congestionamento e veio, chegou no consultório e agora eu vou fazer o que eu deveria ter feito na última sessão? Ele vai querer te xingar. Estão entendendo que como a gente sempre fala, prótese é elo. Tem que ser feito. Ah, professor, eu não gosto de reembasar provisório. Não tem como. Você vai ter que reembasar provisório. Mas antes de começar a reembasar, eu preciso que vocês entendam o porquê e como reembasar um provisório. Qual a função? Afastamento gengival. Como é que eu sei se deu certo ou não deu certo? Se copiar toda a linha de término no provisório. Na outra semana, quando esse paciente retornar, eu vou remover esse provisório e a linha de término tem que estar o quê? Nítida. Não pode ter gengiva, imagina a gengiva, em cima da linha de término. Se eu não consigo ver a linha de término, você acha que eu consigo moldar? Eu não consigo moldar o que eu não vejo. Certo? Então, essa linha de término precisa estar afastada, a gengiva precisa estar afastada da linha de término. Se ela precisa estar afastada da linha de término, o provisório, através do reembasamento, gerou essa condição de afastamento, ou eu utilizo uma das técnicas de afastamento gengival. Durante o ato de moldagem, eu preciso afastar essa gengiva para o material entrar sobre a linha de término e copiar essa linha de término. Certo? Por que eu não posso moldar esse paciente? Pode falar, professor. É o seguinte, quanto tempo que leva, né? Assim, eu tirei o provisório, a gengiva está sangrando, tem exudato, a linha de término que você executou está irregular, ela, né, não está nítida, você viu que você não deu polimento no provisório, aí quando você tira o provisório, está tudo sangrando, né? Aí tá, você fala, não, dessa vez agora eu vou fazer tudo certinho, vou fazer um acabamento na minha linha de término, vou dar polimento no provisório. Quanto tempo, em média, que o paciente vai ter que ficar agora com esse novo provisório, né, para que eu consiga devolver a condição de saúde gengival para ele? Alguém tem ideia, mais ou menos, quanto tempo? Uma semana? Uma semana. Quanto tempo? Quem mais? Será que precisa de uma semana inteira? 5 dias. 5 dias. Na Talvez verdade... até menos, né? Porque a gengiva, ela regenera muito rápido. Sim. Bom, tem influência com ela. Por exemplo, vamos imaginar uma outra situação. Já eu respondo as duas. O paciente tem uma cárie que ela está muito subgengival. E aí, eu tenho que submeter o paciente a uma cirurgia de... Como é que chama a cirurgia? Periodontal. Aumento de coroa? Um aumento Qual tipo de coroa clínica. clínica? Tem a coroa anatômica, a coroa clínica.
terceira aula de morfologia e escultura dental, né? Pode Exatamente. continuar, professor. E aí, é o seguinte, será que ao mesmo tempo, tá, fez o aumento de coroa clínica, eu vou colocar um provisório, porque se eu não colocar um provisório, eu vou ter um crescimento gengival novamente, e aí eu acabo perdendo esse aumento de coroa clínica. Então, tudo depende da indicação. Se foi só sangramento, mas eu mantive a minha linha de término no local correto, com 3 dias, o paciente já vai estar apto. Menos que isso, impossível, né? Se você refez o preparo, fez um reembasamento do provisório, deu polimento, tudo certinho, tá? Com 3 dias, o paciente já vai apresentar resultado de melhoras, tá? Com 7 dias é o indicado para que eu possa remover o provisório e fazer a moldagem, tá? Então, é um mínimo aí de 7 dias para que eu não tenha exudato do interior do sulco gengival. Então, 7 dias para quando apenas uma falha de polimento de provisório ou uma linha de término irregular. Quando eu faço um aumento de coroa clínica, aí já é diferente, porque eu vou ter vou precisar de que todo esse tecido periodontal faça uma nova inserção, não é verdade? E quando eu faço o aumento de coroa clínica, eu vou desinserir todas as fibras do ligamento periodontal ali. Então, eu preciso de um período de 40 dias, tá? Em casos de aumento de coroa clínica. Eu preciso que o paciente fique por um período de 40 dias com provisório, tá? E aí esse provisório ele vai ter que ser trocado o cimento, né, que a gente utiliza para cimentar ele, aí no intervalo de 7 a 14 dias. Mas o paciente tem que ficar de provisório em torno de 40 dias para que eu tenha uma nova inserção periodontal para que eu possa moldar esse paciente. Tá? Então, só uma curiosidade aí da questão de prazo, né? Então, assim, se for pequenas falhas que eu tenha, que está promovendo o sangramento gengival, tá? 7 dias é o suficiente para que eu tenha restabelecido a condição de saúde periodontal. Se for um aumento de coroa clínica, que principalmente aquelas cáries de classe 2, né, muito profundas, onde eu tenho uma invasão ali do espaço biológico, né, eu preciso deixar esse paciente provisório aí por pelo menos 40 dias para que esse dente esteja apto aí para fazer a moldagem. Entendeu? Professor, mas no caso, esse provisório que é deixado 40 dias no aumento de coroa clínica, ele fica lá, mas eu faço outro provisório no caso, né? Porque eu sei que o senhor falou que troca o cimento, vai trocando toda vez que tem a manutenção. Mas aí eu tenho que fazer outro provisório com outra linha de término? Eu fiquei confusa. Não, só reembasar, né? Por exemplo, você identificou que o paciente tem uma cárie na proximal ali, muito grande, né? Ou uma cárie na lingual do incisivo central, muito grande, e aí você vai fazer o provisório só para poder enviar ele para a cirurgia, tá? Então, esse paciente ele vai para a cirurgia, tá? E no dia após a cirurgia, ele retorna para a gente poder fazer o provisório. Aí sim, um provisório bem adaptado, né? Porque você não consegue adaptar um provisório quando a linha de término está muito subgengival. Tá? É impossível. Você não consegue comprimir o acrílico, fazer com que ele copie a linha de término quando a linha de término está muito subgengival. Então, você vai fazer o provisório e reembasar ele até o máximo que você der conta, você encaminha esse paciente para o aumento de coroa clínica. No dia seguinte, ou até 3 dias depois, o paciente retorna, o tecido já vai estar mais estabilizado, aí sim, você vai fazer um reembasamento daquele provisório que você fez, e aí com esse provisório o paciente vai ficar 40 dias. Eu fui claro? Foi sim, professor, obrigada. Vocês querem que eu repita? Não. É o seguinte, vamos imaginar uma situação aí. O paciente chegou, o paciente tem que fazer uma overlay num premolar, tá?
Mas aí, a hora que você observou lá clinicamente, ele tem uma cárie na mesial que ela estende muito para a cervical, né? Uma cárie que ela está muito extensa para a cervical. O que você vai fazer? Você vai fazer o preparo normalmente, tá? A caixa proximal, né? Ela vai entrar muito dentro do suco gengival do paciente, tá? Muitas vezes você não consegue nem preparar, tá? Porque se a cárie tiver muito gengivalmente, você não consegue nem passar a broca ali, porque você vai cortar a gengiva, vai machucar o paciente, vai sangrar, tá? Então, o que você faz? Você faz o preparo até onde você der conta, né? Até onde você estiver visualizando nitidamente, tá? Faz um preparo para overlay. Você vai mandar esse paciente embora para casa com o preparo feito, sem provisório? Não, você vai fazer um provisório, tá? E aí, nesse momento, você vai encaminhar você vai fazer um provisório adaptado até onde der. Tá? Terminou o provisório, você vai encaminhar esse paciente para a cirurgia periodontal. Tá? O paciente vai para a cirurgia e aí o periodontista vai fazer o aumento de coroa clínica. Tá? E com esse aumento de coroa clínica, a cárie ela vai virar coroa clínica, né? Ela vai virar coroa clínica. Então, você vai ter visualização lá ao assoalho. Tá? Passou a cirurgia de aumento de coroa clínica, você vai remover 3 dias depois, você vai remover esse provisório, vai refazer o preparo, tá? E vai readaptar o provisório, tá certo? Então, eu sei que é uma situação clínica muito frequente, tá, gente? É muito comum isso acontecer, porque imagina, o que você está vendo, você consegue preparar, mas a partir do momento que tem uma cárie que entra para dentro da gengiva, né, você não tem como fazer um preparo bem feito nessa região. Então, o certo faz um provisório, tá? Faz o preparo, faz um provisório, adapta ele até onde você der conta, tá? Encaminha esse paciente para a cirurgia de aumento de coroa clínica. 3 dias depois da cirurgia, o paciente retorna para você, aí sim, você vai estar vendo toda a extensão da cárie, né? Que antes estava recoberta por gengiva. Aí sim, você vai tirar aquele provisório, você vai repreparar o dente, você vai reembasar esse provisório e o paciente vai ficar com esse provisório aí por 40 dias. Ok? Perfeito. Então, o que nos faz pensar sobre aquela situação? O paciente chega no seu consultório e diz: doutor, mas eu assisti na propaganda que eu saio com dente hoje. Eu assisti que tem agora o 3D, tem usinagem desse dente, você faz o dente agora, não é? Fica pronto hoje, não é? Aí você fala: não, precisa fazer uma cirurgia periodontal, precisa fazer um provisório, você vai ficar com provisório 40 dias. Nesses 40 dias, de 7 a 14 dias, você precisa vir. Eu vou fazer a manutenção desse provisório, vou melhorar essa gengiva. Depois a gente vai moldar, vai mandar a peça para o laboratório. O laboratório vai mandar a peça, a gente vai provar essa peça. Vou fazer os ajustes, vou mandar para o laboratório, terminar o polimento, coloco o provisório novamente. O laboratório envia a peça novamente e aí a gente executa a cimentação definitiva. Esse paciente muitas das vezes acha que você não dá conta de fazer o que ele está solicitando, mas não é isso. Você está respeitando esse tempo biológico da gengiva. Não tem como, turma. Isso aí é independente de qual tipo de cerâmica, independente de qual tipo de profissional, aonde estiver, a gengiva demora esse tempo para responder. E se eu moldar antes? Eu vou ter problemas na minha peça definitiva para o resto da vida desse paciente. A gengiva próximo àquela região cervical sempre vai estar inflamada. O paciente vai falar assim: doutor, incisivo central ficou bom, a forma dele ficou boa, a cor ficou boa, mas está vendo essa gengivinha aqui, essa papila aqui, esse cantinho aqui, ó, tá vermelho. Eu passo fio dental, ó, fio dental entra embaixo do dente, na hora que eu tiro o fio dental, mau cheiro, tá infiltrando. Porque você moldou uma gengiva inflamada e ficou um espaço entre a coroa
definitiva e a sua linha de término. Desculpa, a sua linha de preparo de término. Professor, e para resolver isso, como que eu resolvo? Depois da cimentação de uma coroa definitiva, não tem como resolver. Precisa cortar tudo, começar tudo de novo. Então, é uma etapa crucial da sua prótese fixa. Não que as outras não sejam, mas esse tempo do reembasamento do provisório, condicionamento gengival, é saúde do entorno. Você constrói um prédio lindo num terreno pantanoso. É lógico que esse prédio vai cair. Não é melhor se arrumar o terreno primeiro, constrói uma casinha, um casebre, ver se afunda, ver se não afunda, coloca umas pedras em volta. Não, resolvi esse terreno. Aí sim você constrói o seu prédio, que é a prótese definitiva. Tomem muito cuidado com essa questão de saúde periodontal. Fiz o reembasamento, removi esse provisório e a gengiva está saudável. Significa que eu posso moldar. Agora eu quero entender com que eu vou moldar esse preparo e como que eu vou moldar esse preparo. O que vocês têm em mente? Com que vocês moldariam? Ou com que vocês não moldariam? Não moldaria com alginato. Por quê? E pode ser os Por que você não Eu acho que moldaria com alginato? A gente sabe mexer com eu acho que alginato ele tem desde o uma terceiro período. Desde a oclusão. eu acho que ele tem uma estabilidade dimensional ruim. Não, Tem mas que Eu acho que ele moldar perde com muito fácil. é só vazar de silicona de imediato. condensação, porque eu acho que ela... Por quê, Mas, Pedro? professor, o silicona de condensação não seria o mais indicado? Não sei, a gente tá Em discutindo. comparação. A gente tá pensando. Eu sei mexer com alginato, aprendi lá no terceiro período. Por que eu não posso usar o alginato para moldar esse preparo? A Não Gabriele... copia de forma mais tão detalhada o preparo. Certo. Turma, falta 1 minuto para a sala sair. Então, eu já vou criar outra sala, mas eu quero que vocês já pensem o porquê não desse alginato. Todo mundo sabe que o alginato não é indicado, mas eu quero que vocês me passem o passo a passo, por que não alginato para fazer uma moldagem, exemplo, de um preparo de coroa metalocerâmica, de uma inlay, de um onlay, de preparos de fixa, o alginato está contraindicado. E eu quero que vocês também me digam quais seriam as propriedades, igual o Pedro falou, das siliconas de condensação, adição, e se elas são melhores, por que eu não uso para tudo? Vamos pensar nisso. Já abro a outra sala e o link lá no WhatsApp, tá bom?